Começamos mais um Virtualizando aqui no Corpo de Joinville, no Exército de Salvação, para jovens e jovens de coração. Hoje teremos dicas de finanças com o soldado Davi Soares. Ele é bacharel em Ciências Contábeis. Ele vai nos dar dicas de como cuidar o nosso dinheiro, né? Que algum de nós precisamos. Então vamos para a nossa primeira parte das dicas. Olá, eu sou o Davi e fui convidado para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre finanças pessoais. Eu não sou nenhum expert, mas sou formado em contabilidade, trabalho com contabilidade e tenho um pouquinho de vivência aí desse assunto de finanças, né, no trabalho, nos estudos. Então gostaria de compartilhar um pouco que eu tenho aprendido todo esse tempo. Bom, finanças não são a coisa principal na nossa vida, pelo menos não deveriam ser, mas elas são muito importantes porque nos ajudam a realizar muitas coisas na nossa vida. E alguns princípios que a gente poderia conversar sobre finanças pessoais hoje são o seguinte. Parece bobo, mas o primeiro deles é gastar menos do que você ganha. Pode parecer óbvio, né? Se você não tem o valor, como que você vai gastar? Mas muitas vezes a gente não pensa muito nisso, né? A gente não pensa, eu ganho X valor, então eu vou gastar, na verdade, um pouco a menos, um percentual a menos do que eu ganho, para que a conta feche e não fique em vermelho no final do mês, certo? Então é muito importante a gente procurar se existem gastos desnecessários na nossa vida, por exemplo, uma TV por assinatura que a gente não utiliza, não acompanha, um pacote de internet que talvez é muito alto e de repente a gente não precise de tudo isso, assinaturas sem utilização e todo esse tipo de coisa para que a gente corte os custos e consiga uma tranquilidade financeira. Segundo ponto seria sobre dívidas. Dívidas, você tem dívidas? Então renegocie. Busque alternativas para renegociar e entender o quanto você realmente deve ao seu credor. Seja um empréstimo, seja qualquer tipo de dívida, tente renegociar, tente buscar alternativas para você quitar as suas dívidas. É importante, no princípio de um planejamento financeiro pessoal, é importante a gente ter noção do que a gente deve e aí traçar uma estratégia para quitar essa dívida. Outro ponto muito importante ao organizar as finanças pessoais seria uma reserva de emergência. Bom, a gente está numa pandemia, a gente tem vivido isso. Caso aconteça uma pandemia, caso eu perca um emprego, caso qualquer emergência surja, de onde é que eu vou tirar um dinheiro? Então, é aí que entra a reserva de emergência, né? Principalmente em crises é importante ter um valor de emergência guardado. E quando a gente fala guardado, economizado, não significa guardado embaixo do colchão, guardado num cofre, porque não vale muito a pena isso. Lembre-se que existe uma questão chamada inflação. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ela, mas quando a gente guarda o dinheiro em um lugar que não tem um rendimento, a gente o dinheiro perde o valor por causa da inflação. Então, busque investir em algum lugar, né, para formar a sua reserva de emergência. O ponto talvez mais importante dessa nossa conversa hoje seria planejar. Planeje, faça um planejamento financeiro da sua vida, né? Coloque na ponta do lápis o que você tem de renda, o que você recebe, salário, se você tem algum aluguel que recebe também, tudo isso faz parte da sua renda, né? E também planeje as despesas, ponha na ponta do lápis tudo que você gasta com escola, com alimentação, com deslocamento, combustível, tudo que você gasta, tudo que você desembolsa dinheiro, ponha na ponta do lápis e você vai estar então planejando o seu consumo e o seu estilo de vida, né? De modo a realmente organizar as suas finanças, certo? E use a tecnologia para ajudar. Hoje há várias ferramentas para a gente fazer esse planejamento. Existe a ferramenta do Excel, né? Microsoft Excel, que é uma planilha básica que tem vários modelos de orçamento familiar. Na internet também tem alguns modelos. Planeje, não deixe isso passar. Pelo menos tire um dia do mês para fazer esse planejamento, colocar o que você vai receber no mês e o que você vai gastar. E assim você vai ver se o saldo vai fechar ou se não vai fechar. Então é muito interessante você organizar as suas finanças para fechar o mês no azul, né? Não no vermelho.
não no negativo. Que boas dicas! Nós, como jovens, precisamos saber lidar com as nossas questões financeiras. Agora, lembrando que temos aqui um livro, Manual do Universitário Cristão. Para ganhar, só precisa mandar um vídeo de 1 minuto contando o seu testemunho. É muito fácil. E agora, vamos ter Eu Recomendo com o cantor Evan Kraft e também a segunda parte das dicas. Prestem atenção. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Hey, come on. Fue tan grande amor que a su Hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Hey, come on. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Principio, mi fin, eres mi Dios. Outro ponto importante é cuidado com o cartão de crédito. O cartão de crédito é uma excelente ferramenta, né? Muitas vezes você pode parcelar compras, você pode comprar no mês, não tenho dinheiro aqui, vou passar no cartão. Perfeito, ótima ferramenta. Mas lembre-se que é uma forma muito perigosa de gastar dinheiro, porque a gente não vê ele saindo, a gente só passa o cartão, põe a senha ali. Hoje em dia nós temos o cartão de crédito só encostando na maquininha, então não precisa às vezes nem de senha, né? Então muito cuidado com o cartão de crédito, com as compras que você faz nele, porque os juros do cartão de crédito são muito altos, então às vezes é muito perigoso você não pagar a fatura, você acabar não tendo dinheiro para pagar a sua fatura no mês, e aí tem que entrar em juros e parcelamentos de cartão de crédito. Isso é muito perigoso, podem gerar uma dívida exorbitante esse tipo de operação, tá? Então fique de olho no cartão de crédito, planeje, coloque a sua fatura aí na sua planilha de orçamento financeiro, que vai certamente te ajudar.
Um outro ponto importante da gente comentar aqui: você gostaria de se aposentar com tranquilidade financeira? Então invista, faça investimento. A poupança, que é muito famosa, né, é uma forma de investimento, sim, mas ela hoje já está defasada. Como eu falei, existe uma coisa chamada inflação, e a poupança ela não consegue cobrir a inflação. O que acontece? A inflação é um aumento da média de preços, o que ocorre é que diminui o nosso poder de compra. Então, se eu coloquei na poupança, por exemplo, R$100 hoje, por causa da inflação, daqui a 10 anos esses R$100 não vão mais ser R$100. A inflação ela vai diminuir o poder de compra desse valor e vai torná-lo menor. Eram R$100, talvez daqui a 10 anos esses R$100 valham R$95, algo do tipo. Então tome cuidado com isso, invista em aplicações financeiras, em opções que te tragam rendimento no mínimo acima da inflação. Os índices de inflação são normalmente conhecidos, né, o IPCA, tem também o IGP. Há várias formas de entender isso. O meu conselho é que você busque estudar um pouquinho sobre o assunto, fale com corretoras de investimento também, que elas podem te ajudar nisso. Mas algumas opções de aplicação financeiras, que são as mais comuns, são as aplicações de renda fixa. Alguns tipos, por exemplo, seriam do Tesouro Direto, em que você compra títulos do Tesouro Nacional Brasileiro e ele, depois, quando você gostaria de resgatar esse título, você retorna, recebe de volta esse valor com um rendimento, né? Com rendimento, há vários tipos de rendimento, mas normalmente acima da inflação. Então são opções interessantes. Existem também aplicações de CDB, aplicações em LCI e LCA, são todas essas de renda fixa. E também existem aplicações em renda variável, que daí seria exatamente investimentos na bolsa de valores. Se você gostaria de entender um pouquinho mais sobre esse tipo de aplicação, tanto de renda fixa quanto de renda variável, eu recomendo que você vá estudar. Procure conhecimento em vários cursos, há vários canais no YouTube que falam diretamente sobre essas opções de investimento. Então, busque conhecimento, busque atualização sobre essas coisas. Há várias plataformas para a gente investir hoje, online, então é muito fácil buscar esse tipo de conteúdo. E a minha última dica deste vídeo é o seguinte: como eu já falei, busque conhecimento. Procure cursos, canais no YouTube, páginas de investimento nas redes sociais, há várias, de pessoas excelentes, muitos especialistas do assunto, e também livros que te ajudem a entender um pouco mais sobre finanças, um pouco mais sobre esses investimentos que podem garantir a nossa aposentadoria, né, a nossa vida no futuro com mais tranquilidade financeira. Então, fique de olho todo esse conteúdo de finanças que há na internet, há muita coisa boa para você procurar. Então, busque conhecimento. Eu gostaria de terminar trazendo um versículo. Né? Nós somos cristãos e temos que ficar atentos a algumas coisas. Né? As finanças são muito importantes na nossa vida e a gestão dela é muito importante para que o nosso futuro seja melhor, da nossa família, dos nossos filhos, enfim. Mas Jesus, lá em Mateus 6:24, disse o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Bom, o meu conselho, o que a gente pode tirar desse versículo é o seguinte: como eu já falei, as finanças, o dinheiro, os valores monetários são ferramentas que nos ajudam, mas nós não podemos viver em função do dinheiro. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Devemos viver e servir a Deus, fazer a sua vontade. O dinheiro muitas vezes nos ajuda a fazer isso da melhor forma possível. Então, nós possamos nos organizar, fazer as coisas realmente com planejamento, pensando realmente no que fazer, mas que não sirvamos ao dinheiro, e sim sirvamos a Deus, que cuida de nós e também nos provê tudo o que nós precisamos. Um grande abraço, que Deus os abençoe.
Agradecemos a David por esas importantes dicas, interesantes dicas da parte financeira. E como jovens e também jovens de coração podemos aprender a cuidar, a administrar aqueles recursos que o Senhor nos dá. Então, novamente, muito obrigado, David. Foi muito interessante e muito prático também para cuidar, administrar aquele dinheiro, aquele recurso que o Senhor nos dá. Lembremos que Deus provee todas las cosas. Él abre puertas para ese empleo, abre puertas para los recursos. Y el Señor nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán acrescentadas. Ese es o primer fundamento, dedicarnos a servir, a contribuir, a buscar el reino de Dios, esa comunión íntima con el Señor, y el Señor promete que Él se va a preocupar por las nuestras necesidades. Las iglesias son parte del reino de Dios y el Señor nos convida a tener este privilegio de administrar parte de su reino a través de la iglesia. La pregunta es cómo funcionan, cómo se mantienen estas iglesias para hacer todas las actividades, para manutención, para espalhar o evangelio, para cuidar las almas aquí como parte del cuerpo de Cristo, a manos y los pies del Señor, activando, agindo en beneficio da sociedade, da comunidade, das novas gerações. Então, temos duas figuras, o dízimo, o 10% do lucro daquele que ganhamos através de nosso trabalho, de algum serviço ou outros recursos, e isto serve para mantenimento, manutenção das igrejas. E o segundo são as ofertas. As ofertas é aquilo que proponemos en nuestro corazón, disponemos para contribuir para su obra, también para a manutención de la iglesia, para esas actividades que desenvolven las iglesias y también para abençoar a otros, ayudar a otros que están precisando. Y el Señor nos convida a esto, y en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno contribúa segundo tiver proposto no corazón, no con tristeza o por necesidades, en otra versión, no por presión, no por obligación, porque Dios ama quien da con alegría. Y cuando contribuimos para la obra del Señor con los dízimos, separamos, apartamos ese 10% y contribuimos con las ofertas, o Señor fica muito contento, muito alegre conosco, e nós demonstramos que dependemos do Senhor, que temos fé e confiança nas suas promessas e que somos cientes da importância do trabalho da igreja e no reino de Deus aqui na terra para abençoar, para espalhar o evangelho e todas as coisas que se fazem nas igrejas. Então, isto é para meditar, para autoavaliarnos y también para tomar decisiones positivas, ¿cierto? Para contribuir en la obra del Señor. Agradecemos también a Georgito, que él fica ahí editando todos los virtualizando, las gráficas, todo lo que tiene que ver con las artes, todo lo que tiene que ver con virtualizando. Agradecemos a Bárbara también, a David, a Jonathan, a Tatiana, que también participan acá, a todos los jóvenes del Cuerpo de Joinville y todos aquellos que están asistiendo y participando no virtualizando. Y ahora a Capitana Marcela tiene un aviso muy importante. ¿Você gosta de recibir presente? O que é a caixinha do amor? A caixinha do amor é esta caixinha onde vai um estojo, lápis de cor, brindis, caneta, algum brinquedo pequenininho e estes livros que são do Pan Diário. São para crianças e também para adolescentes. Entramos en contacto con Pan Diario y ellos doaron para nós más de 100 libros para crianças y adolescentes. Entonces queremos levar a palabra do Señor a aqueles que están precisando. Sabemos que para Él y para
aos adolescentes, para as crianças também tem sido um tempo muito difícil durante a pandemia. Então, se você quer compartilhar estos presentes para estas crianças que também precisam de nosso carinho. Então, entre em contato conosco e você pode ser parte desta campanha. Queremos, a través deste projeto, desta campanha, Caixinha de Amor, queremos abençoar a outras pessoas, assim como o Senhor tem nos abençoado a cada um de nós. Então, você está convidado a participar conosco, entre em contato conosco para poder ser parte desta campanha. E finalizamos mais um capítulo do Virtualizando, com essas boas dicas de finanças. Não esqueçam de estar mandando o vídeo para poder ganhar o livro, tá bom? Então nós nos encontramos no seguinte capítulo. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos e até uma próxima vez. Perfect love, real life.